Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube e não se esqueçam de apertar no like, de deixar os seus comentários, de compartilhar com seus amigos e se inscreverem no meu canal. E desde já eu gostaria de agradecer a todos vocês que já me acompanham aqui e que participam ativamente nos meus grupos, tanto de WhatsApp, de Telegram, no meu Instagram. E se você já me acompanha nessas redes sociais, que ótimo! Se não me acompanha, aqui embaixo está o link de todas as minhas redes sociais para você acompanhar todos os conteúdos. E eu decidi fazer vários vídeos, uma série de vídeos referente a este livro aqui atrás, das Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa. Eu tinha feito anteriormente, primeiro eu comecei com um projeto Bolsa de Mulher e eu fiz uma semana da semana mudando de bolsa. E nessa semana eu usei o conto do Patinho Feio, que eu achei pertinente para aquele momento. E aí esse livro é um livro que eu comprei e no início ele parece um pouco complicado para ler, mas depois a gente vai se apaixonando, vai se encantando. E aí eu fiz o conto do Barba Azul e foi um sucesso, as pessoas gostaram bastante. E aí por isso que eu resolvi fazer a continuação dos outros contos, porque realmente vale a pena a gente viajar por esse mundo do encantamento, dos contos, das fábulas, das histórias, para a gente buscar compreender melhor sobre os nossos comportamentos. É interessante que esse livro ele veio para mim no momento de uma história de vida pessoal, né? E que eu li, comprei, não com uma visão de fazer os vídeos, nada disso, mas realmente foi uma indicação e eu já tinha lido algumas coisas positivas, algumas críticas bem positivas referente ao livro e resolvi comprar para me compreender melhor sobre o feminino, sobre a minha postura diante da sociedade, alguns questionamentos que começaram a surgir. E aí eu resolvi compartilhar essa minha leitura pessoal com vocês também. Espero estar ajudando de alguma forma a compreensão de vocês, a iniciação desse processo selvagem, que é tão interessante esse livro porque ele traz muitas possibilidades para a gente de reflexão, de perguntas sobre a nossa posição enquanto o feminino, enquanto sociedade, enquanto decidirmos, entendermos e compreendermos qual que é o nosso desejo diante da nossa femininidade, diante da nossa família, diante da nossa sociedade, do nosso trabalho, que realmente a gente quer pra gente, se aquilo que a gente deseja é realmente aquilo que a gente deseja. E eu acredito muito que as histórias elas têm o poder de encantamento e possibilitam que a gente entenda às vezes assuntos densos que são de mais difíceis compreensão. As histórias elas vêm justamente de um acesso através de uma forma muito didática, do lúdico, da criatividade, perpassar aí para o nosso inconsciente. E aí a gente vai pensando um pouco o que a Clarissa teve essa ideia de fazer esse livro. Ela vem traz, ela é uma psicóloga, né, de orientação junguiana, e o Jung ele fala muito sobre os arquétipos, e nesse livro dela ela traz esses arquétipos de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito forte, que é justamente o nosso inconsciente coletivo. Essas histórias elas passam de gerações por gerações e elas trazem, elas vêm realmente passando por inúmeras transformações diante da própria história. E aí a gente pensa, né, que o arquétipo é um conjunto de modelos ideais guardados na nossa memória. Isso significa que, desse modo, a gente pode ter uma impressão principal de um todo, né? Por que as histórias elas têm esse poder de fascínio, esse poder de sedução e de
que elas realmente ali impregnam diante de uma sociedade um dizer, um falar. Elas estão querendo dizer algo e aí a gente vai buscar compreender. O livro ela tem uma série de contos e ela vem trazendo. Eles têm uma sequência, mas não necessariamente precisa ser lido na mesma sequência, porque eles são separados, assim, a compreensão dele. Cada um traz uma vivência, uma experiência, um dizer diferente. E é interessante, todo esse nosso caminhar, esse nosso enlace também diz muito sobre a gente, porque a gente não começa numa sequência, a gente começa a nossa jornada de uma forma muito perspicaz, que diz respeito como que a gente está buscando ali a nossa curiosidade, fazendo esse ajuste, esse equilíbrio de como que realmente a gente pode estar utilizando esses arquétipos a nosso favor. E aí, para vocês entenderem melhor, porque às vezes as pessoas ficam dúvida o que seria esse arquétipo, é interessante que traz aqui um exemplo, né, como a gente entende a figura dos animais. E aí que eles têm determinados padrões. Cada animal ele tem o seu próprio padrão de comportamento. E aí isso seria um arquétipo, né? Eles seguem aqueles padrões de comportamento que vêm de um inconsciente coletivo, que é anterior a nós, a nossa geração. E aí já vem com todo um contexto. E um exemplo disso é quando a gente realmente para pensar no conto, por exemplo, da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho, do próprio Barba Azul. Eles trazem essas vivências que a gente pode trazer para a nossa sociedade e pensar que realmente faz sentido, porque gerações, são anos e anos que as histórias se repetem, que acontecem o mesmo e que a gente percebe que sim, houveram muitas mudanças, muitos avanços quanto às nossas conquistas femininas, mas a gente precisa caminhar muito ainda, porque os avanços que a gente conseguiu relacionado às leis, a mulher no mercado de trabalho, esse posicionamento, a gente conseguiu sim muitas vitórias, mas a gente precisa pensar. E quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente pode, às vezes a gente pensa bem assim, poxa, a corrupção é tão grande, as dificuldades são tão imensas, as desigualdades, né? A gente ainda tem um salário muito inferior, a gente ainda não é reconhecida como deveria, a gente ainda existem tantos preconceitos quanto nós mulheres, e a gente começa assim, o que fazer para mudar isso? Às vezes a gente quer mudar o mundo, a gente quer revolucionar, e quando a gente para pensar que a gente pode começar a mudar por nós mesmos, a gente mudando um comportamento, a gente pode ter a possibilidade de pensar também no comportamento da nossa família, dos nossos filhos, e aí a gente começa a realmente fazer aquela mudança que a gente tanto deseja, que a gente tanto almeja. E é um conceito abordado pelo Jung, que é interessante, referente ao arquétipo, é que eles servem como fonte primordial para o amadurecimento da nossa mente. Vejamos o exemplo da figura da mãe, que transmite os mesmos valores de segurança, carinho, amor, tanto para o brasileiro quanto para o indiano. A mãe, né? O arquétipo da mãe, embora os dois venham de culturas completamente diferentes, porque a mãe, ela passa a ser vista como um arquétipo, né? Mãe, que ela de culturas diferentes, as pessoas acabam que tendo aquele mesmo significado do que seria ser mãe. E assim seria uma consequência primitiva construída desde o começo da humanidade, mas que ainda se mantém presente no nosso inconsciente, nesse nosso inconsciente coletivo, para a gente realmente buscar entender que os contos, eles têm essas experienciações, né? Os arquétipos são os conceitos básicos
que regem a humanidade. Assim, eles são responsáveis por influenciar o modo que nós vemos, interpretamos coisas, pessoas, situações, e mesmo de forma inconsciente, a gente já tem ali uma vivência, já tem um conceito que está impregnado no nosso inconsciente coletivo, que desencadeia reações favoráveis ou desfavoráveis a determinadas circunstâncias, como a gente comemorar com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? É uma concepção de um universo onde tudo é imutável, repleto de ideais originais, sendo assim percepções, né? Então a gente começa a pensar quais são essas percepções que esses contos trazem para a gente e que a própria Clarissa traz para a gente. E aí, os arquétipos, eles são percebidos de uma maneira externa a nós e também internas através do nosso inconsciente. Eles se aglomeram nessas estruturas da psique humana. E os mitos, eles são como os mitos, os sonhos, as histórias, elas funcionam como um sonho de uma sociedade inteira, né? Um desejo coletivo de uma sociedade que nasceu através desse inconsciente coletivo. Personagens parecem correr nos sonhos, quanto na escala social. A gente percebe que os personagens eles são muito parecidos com o que acontece na vida real. E é justamente os escritores, eles trazem, através dessas vivências, esses personagens da vida real que são transmitidos para o mundo mitológico, para o mundo das fantasias. E aí as histórias elas acabam que representando um tempo histórico, pré-consciente, inconsciente de um comportamento e de um saber de uma sociedade inteira. É interessante isso, né? Porque a gente começa a pensar por que é tão importante a gente entender, a gente questionar, a gente não apenas reproduzir algumas histórias, alguns conceitos, que às vezes tem histórias que estão impregnadas de preconceitos, de coisas que quando a gente para analisar mesmo, a gente está ali reproduzindo um comportamento inconsciente, tá passando ali, de repente, quando a gente não faz esse questionamento, coisas que a gente nem se identifica, né? São histórias que passam aí por todo nós sujeitos humanos do mágico. O mágico ele é interessante porque a gente espera que esse mágico aconteça, esse mitológico, essa vivência. E aí do que não é tão evidente assim, né? Os contos de fadas, os mitos em geral, eles são simbólicos. É interessante a gente usar essa palavra porque a gente vai usar ela bastante, né? O simbólico, o significante, porque eu posso ler um conto e interpretá-lo de um jeito e você aí pode ler o mesmo conto e ter uma interpretação totalmente diferente da minha. E isso é válido porque as interpretações elas vão variar conforme a sua cultura, a sua vivência, a sua história, né, o seu repertório, e isso é interessante porque a gente vai se somando. Por isso eu quero que vocês comentem, que vocês participem comigo, porque essa série que eu vou fazer serve também para a gente se aproximar, para a gente apoiar uma outra através dos nossos comentários, do nosso compartilhamento. Se tem uma amiga interessante que queira, que possa estar também participando aqui conosco dessa série de vídeos que a gente vai fazer sobre esse livro. E significa tornar-se um ser único, né? Dar uma melhor expressão possível às nossas características. É interessante porque eles explicam de uma maneira que é intrínseco a nós, seres humanos, que está impregnado nas nossas entranhas, e isso pode vir outras pessoas dizer, poxa, eu me identifiquei com aquele conto, eu não me identifiquei com aquele conto, mas eu tirei reflexões sobre ele, sobre o que eu posso ajudar também outras mulheres. E a criança, ela vê, ela ouve, né, e ela vai carregando consigo aquela vivência através daquela história, daquele conto, do significado que trouxe aquilo para ela, daquele inconsciente, né, de uma história que veio ou de um final feliz, ou de era uma vez, ou de um cenário, ou de uma fantasia, de você estimular essa possibilidade de criatividade, essa
possibilidade de ressignificar através da arte, porque a arte ela é fantástica. A gente pode realmente se utilizar dela para nós conseguirmos superar diversas situações dolorosas, ou seja, de um crochê, de uma dança, de uma música. O que está dentro da nossa capacidade artística enquanto mulher, enquanto ser humano? E aí os contos, eles trazem esses ensinamentos e a gente vai aprender o que os contos que a Clarissa traz nesse livro aqui querem contar pra gente, querem fazer com que a gente aprenda, com que a gente inicie a nossa jornada para a mulher selvagem. E aí a gente vem pensando de todas essas formas, somos feitos da mesma maneira que os contos são feitos, que é a função de lembrar-nos a nós mesmos quem nós somos, né? De lembrarmos por que a mágica condiciona a nossa mente da nossa representação com a fantasia e a realidade.